mais artisticamente divertido canal do YouTube. Faz tempo que eu disse que ia gravar uma série de vídeos chamada Obras Incompreendidas. Então seriam principalmente obras modernas ou contemporâneas, aquele tipo de obra de arte que você olha pra elas e fala: mas isso é arte? Mas que porra é essa? O meu sobrinho de 5 anos podia ter feito isso, é só uma coisa jogada ali. E na verdade eu vou tentar provar que sim, isso é arte. Ou pelo menos vou tentar, porque na vida a gente tenta, não é? Eu já tinha gravado esse vídeo, tô gravando de novo porque o outro não ficou legal, por isso que demorou um pouco. E a primeira obra dessa série é O Quadrado Branco no Fundo Branco, do Kazimir Malevich. É uma obra de 1918, de 101 anos atrás, mas as pessoas ainda acham, algumas pessoas ainda olham para essa obra sem saber nada sobre ela e falam: mas isso é arte? Mas isso não é só uma tela branca? Aí você vai notar, meu querido inscrito, meu querido espectador do YouTube, que na verdade não é só uma tela branca. Você pode ver que tem uma pequena diferenciação entre o quadrado e o fundo branco. E como o artista fez isso? Ele usou um tonzinho de azul junto do branco, então foi um branco mais azulado e outro é um branco um pouco mais amarelado para diferenciar essa superfície. E daí você começa falando: ah não, mas tipo é só um quadrado. Tem uma dificuldade técnica em pintar um perfeito quadrado usando tinta a óleo, que é o que tinha disponível na época. Então assim, não é uma obra já tão ridícula assim se você começar a pensar por aí. Se é daquelas pessoas que gostam de técnica, então já temos aí uma dificuldade técnica. E o mais importante é a gente entender o contexto dessa obra. É uma obra de 1918, a gente está em plena guerra, final de Primeira Guerra Mundial. O mundo estava mudando muito, novas tecnologias, a arte estava mudando muito, desde os impressionistas. Tem um vídeo sobre essa história de arte moderna em algum lugar aqui embaixo do canal, sei lá, em alguma parte aí tem um vídeo que eu já gravei sobre isso, se você quiser saber mais. Então nessa época surgiram várias novas tendências, novas correntes da arte contemporânea, da arte moderna, que naquela época a gente chamava de arte moderna, que se distanciavam da realidade, se distanciavam da perfeita retratação da realidade. E uma dessas correntes é a abstração, ou seja, obras abstratas, obras que não têm figuras definidas, exatamente como figuras que vêm da natureza, que vêm do mundo real, são formas. Tipo que você vem aqui atrás, no caso essa é uma obra minha, que é abstrata. E na abstração existiam várias correntes. Existia a abstração lírica, que o maior representante é o Kandinsky, e a abstração geométrica, que os maiores representantes são o Mondrian e o Malevich, que é o autor do Quadrado Branco no Fundo Branco. E o Malevich criou o suprematismo. Essa obra que a gente está falando é uma das mais famosas do suprematismo. Então o suprematismo é a supremacia do sentimento ou da percepção pura. E o que é mais puro para os abstracionistas geométricos, acho que eu posso dizer essa palavra, né, abstracionista, do que um quadrado. Porque o quadrado é o que mais se distancia da realidade da natureza. Você não encontra na natureza, na floresta, e tem uma folha quadrada, né? Não existe isso. A linha é uma coisa muito inexistente, quase inexistente na natureza. As coisas são curvas, né? E tem todos aqueles círculos e formas arredondadas, e o quadrado não. Então ele é a forma perfeita do que é irreal, do que não existe na natureza. É criado pelo homem. Então o quadrado também é a forma perfeita, porque se você estica ele um pouquinho, ele pode virar um retângulo. Se você estica muito ele vira uma linha. Se você rotaciona ele completamente, ele vira um círculo. Se você coloca 5 quadrados juntos, ele vira uma cruz. Se você gira um pouquinho, ele vira um losango. Se você corta ele no meio, ele vira triângulo. Ou seja, ele é uma forma que dá origem a todas as outras formas. Então ele representa esse sentimento, essa percepção pura, essa pureza da forma.
O Malevich também está inserido no contexto da Revolução Russa, e no início da Revolução, depois eles começaram a odiar a arte moderna e gostavam só daquelas obras que exaltavam o regime, mas no início os artistas modernos eram bem vistos, e então achava-se que o materialismo guiaria a sociedade para uma sociedade mais espiritual. Então, na verdade, nessa obra não tem só essa coisa geométrica e super, né, vamos dizer, de exatas. Tem um pouco de miçanga aí também. A parte miçanga é a explicação quase teológica do Malevich para essa obra. Então não é simplesmente um vazio, é uma conexão com o absoluto, com o tudo. Ou seja, é quase teológico, é quase espiritual. O Malevich disse: naveguem, o abismo livre, branco, o infinito está diante de vocês. Ou seja, essa obra é toda a possibilidade que o infinito evoca, que o vazio evoca. E pra mim, quando eu conheci essa obra, eu estava no início da faculdade, o meu primeiro ano, eu já tinha as minhas inspirações artísticas, e quando eu conheci essa obra e vi esse branco, pra mim, essa obra toda representou toda a possibilidade da criação artística, tudo que pode ter naquela tela branca, toda a criação que se pode fazer. Ou seja, a essência da criação a partir do nada. É lindo, né? E aí, te convenci que isso é uma obra válida? Te convenci que se você for a Nova York, você vai no MoMA, o Museum of Modern Art, Museu de Arte Moderna, pra ver essa criação do Malevich, entre outras muitas maravilhas que tem por lá? Então esse foi o vídeo de hoje. Sigam nas redes sociais que estão aqui embaixo. E vejam os outros vídeos, deem ideias de outras obras sobre as quais vocês gostariam que eu falasse. Tem muita obra incompreendida por aí, então tem muito tema para vídeo, não é? Fiquem ligados nos outros vídeos, beijinhos e até a próxima!